E os demais amigos e amigas que nos acompanham, a nossa gratidão em estarmos todos juntos, ligados em coração, através de vibrações superiores, para refletirmos um pouco sobre o Evangelho de Jesus. Nesse nosso trabalho de estudo evangélico aos sábados, que é tão importante para nós nos aprofundarmos nos ensinos de Jesus na Boa Nova ou Evangelho. O capítulo 23, particularmente, nós temos nós apreciamos muito, nós temos um gosto especial por ele. Trata-se das questões dos ensinamentos de Jesus, que são considerados contrários àquilo que a evolução do Cristo, um espírito crístico, Senhor planetário, poderia de fato ter se utilizado de terminologia ou ações, atitudes que fossem inadequadas à sua postura evolutiva. E nós sabemos muito bem, nós vamos trabalhar isso mais detalhadamente, que existem inúmeros equívocos em relação às questões voltadas para tradução, interpretação e também, às vezes, orgulho mesmo de quem esteja interpretando, de quem esteja traduzindo, no sentido até de produzir determinadas adulterações. Isso não significa que tudo aconteceu desta forma, mas nós estamos tratando de um assunto que possa ser generalizado e temos aqui uma diferença de linguagem, de questões de período de existência de há mais de 2.000 anos atrás. Lembrando que Jesus não escreveu nada, não deixou nada registrado, e os registros foram feitos posteriormente ao seu desencarne. Então, alguns dos itens, ou os itens que são tratados nesse capítulo, dizem respeito a palavras de Jesus, o que uma das frases dele seria: quem não odeia seu pai e sua mãe. Um outro aspecto de um outro assunto tratado pelo Cristo: abandonar pai, mãe e irmãos. Um outro ainda: deixar seus mortos, enterrem seus mortos. E, finalmente, eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Como dissemos, é importante nós verificar que nós podemos supor que, nesses casos, a ideia principal do pensamento de Jesus não foi bem traduzida, ou o sentido original tenha sofrido alguma alteração ao passar pela tradução de uma língua para outra. Lembrando que Jesus falava aramaico, uma língua já morta, e as traduções foram para o grego, do grego para outras línguas, o que pode trazer-nos interpretações inadequadas sobre o sentido de fato daquilo que Jesus falou. E se foi desta forma que Jesus falou. Para isso, nós trouxemos um exemplo que é muito conhecido de todos nós, de Shakespeare em Hamlet, que é to be or not to be. That's the question. Ser ou não ser, essa é a questão. Só que se nós pegarmos e fizermos uma tradução desta frase depois do inglês, que é o original, passarmos para o francês para o alemão, do alemão para o italiano e do italiano voltarmos ao inglês, essa frase ficaria construída desta maneira: Is it or isn't? That's it. Ou seja, é ou não é? É isso. Veja que muda completamente, né, o enfoque do que é dado na frase, né, que nos leva a pensar em relação na peça em Hamlet, né? To be or not to be, that's the question. Ser ou não ser, né, essa questão. E fica então traduzido para é ou não é isso. Veja, então imaginemos que, tomando como base esse tipo de exemplo, o que pode ter ocorrido então nas traduções, fora as interpretações e mesmo, por vezes, posturas, né, inadequadas de pessoas que têm um conhecimento limitado e fazem desse conhecimento uma colocação, uma afirmação de que aquilo que estão colocando é a pura verdade. Coisas que nós sabemos das nossas próprias limitações em relação à evolutiva, né, na condição evolutiva. Porque, claro, nós não somos limitados, mas nós vamos abrindo as nossas capacitações, né, ampliando a nossa
consciência, o nosso conhecimento gradativamente. Por isso é importante registrar. Mas vamos ver, então, os ensinamentos, ou seja, as palavras e seus verdadeiros significados, né? Jesus, como falamos, não escreveu nada, falava em aramaico e os evangelhos foram escritos em grego. Foram escritos, como dissemos também, após a sua desencarnação, e o mais antigo é atribuído a Marcos em 70 anos depois de Cristo. A escrita era manual, então imaginemos a margem de erro existente, porque muito poucas pessoas eram alfabetizadas. Só a título de informação, na época que Jesus passa pelo planeta, nas grandes cidades existentes naquele período, 3% apenas das pessoas eram alfabetizadas. É isso mesmo, 3% das pessoas eram alfabetizadas nas grandes cidades. Imagine, então, nas cidades menores e nos vilarejos, a condição não chegava sequer a 1%, se chegasse a tanto. Então, imaginemos a quantidade de erros nessa escrita manual que possa ter ocorrido ao longo deste período, né, de um pouco mais de 2 milênios. Cópias feitas à mão, diferenças de grafias também ocasionaria isso. Não é comum hoje, não mais, né? Mas as pessoas se referiam à questão de grafia dizendo fulano, ciclana tem letra de médico, porque hoje se utiliza de laptop e tudo mais, você recebe as receitas já colocadas, né? já devidamente impressas, mas isso foi, durante um certo período, pelo menos no Brasil, né, era-se usada essa terminologia do problema da grafia, né, que eram verdadeiros, às vezes, hieróglifos mesmo, que os farmacêuticos é que tinham que interpretar. Então, imaginemos isso ao longo do tempo. Outros aspectos, né, traduções para o latim e depois para as línguas modernas. Nós vimos lá no Ser ou Não Ser, essa questão, como ficou a tradução depois de passar por algumas línguas, né? Sem tomar o cuidado de buscar, naturalmente, o núcleo da informação, o centro da informação, o que de fato traz para como conteúdo dela. Conversávamos com uma pessoa que faz traduções do português para o inglês, de lições em livros de Emmanuel, o Espírito pela Psicografia, de Franciscano Xavier, e nós sabemos que espíritos mais evoluídos, eles dizem muito, né, com muita profundidade, de forma simples e de maneira objetiva, né, não são prolixos. O que acaba acontecendo, segundo a tradutora, é de que, claro, você tem que trazer o conteúdo e não pura e simplesmente fazer uma tradução de palavras, o que fica completamente inadequado em relação ao conteúdo da lição em si. Então, ela falava da dificuldade pela profundidade que Emmanuel avalia os ensinamentos de Jesus nos seus evangelhos. Então, imaginemos, né, essa estrutura dentro das traduções existentes por vezes. Outra coisa, palavras com várias significações e limitações da própria língua. Nós verificamos que o aramaico ele era extremamente limitado, a língua que Jesus falava, né, que ele se comunicava. O aramaico é extremamente limitado, né, como língua morta, e a mudança de uma vogal, né, de uma simples vogal, alterava o sentido da frase. Tanto é que já utilizamos esse exemplo em outras palestras, mas vale a pena repetirmos para nós termos uma ideia. Quando Jesus estava crucificado, o que é incoerente se nós pararmos para pensar sobre um espírito crístico fazer esse tipo de afirmação ou de questionamento a respeito da divindade, não é? Alguns historiadores dizem, mas é porque naquele instante, já vamos passar a frase, aquele instante Jesus estava agindo de forma humana. Mas Jesus, nós sabemos, Jesus não era um ET. Jesus era um ser humano, né, nascido normalmente de Maria e José, né, e naturalmente era a condição naturalmente humano e a condição do espírito de um nível elevado tamanho
que ele já surpreende os próprios pais e os chamados doutores da lei, das leis da época, quando era criança, né? Falando aos doutores, aos doutores das leis, ou doutores da lei, como preferirem, o que acabava acontecendo é que ele surpreendia as criaturas, tamanha era a capacitação dele pela evolução, por ser um espírito crístico. A frase que ele diz quando ele está crucificado é Eloi, Eloi, lama sabachthani. Significa Pai, Pai, ou Deus meu, por que me desamparaste? O que não faz nenhum sentido para um nível de um espírito crístico, né? Se relacionar ao Pai como se estivesse abandonado. A tradução com a adulteração de uma vogal permite esse equívoco na frase. Porque se nós, em vez de utilizarmos de Eloi, Eloi, lama sabachthani, colocarmos Eloi, Eloi, Pai meu, ou meu Pai, ou Pai meu, ou Deus meu, lama sabachthani, ou para substituir para lama sabachthani, já altera o sentido para Deus meu, ou meu Pai, como me glorificas. Se é que Jesus também teria utilizado dessa terminologia, por desnecessária que fosse em matéria da sua evolução. Apenas a título de exemplo para nós verificarmos o que pode ter ocorrido na interpretação dos seus ensinos. Obviamente, os acréscimos posteriores para tentar facilitar a realidade desses seus ensinamentos no intuito de melhorar a sua condição de interpretação, e que, por vezes, não pode ter sido bem interpretada por aquele que estava tentando fazer isso. Né? Vamos, então, para essas questões, falando sobre as palavras e seu significado. E ensinamento de Jesus. E lhe digo mais, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. O que não faz nenhum sentido. Né? Jesus está falando aqui da questão rico do apego das pessoas ou da pessoa pelas coisas materiais. Não significa que a conquista de uma melhor condição não dê a possibilidade de nós estendermos esses benefícios não só aos nossos familiares, mas podemos gerar emprego e tudo mais. Então, fica assim, há um contraponto aí, mas vamos no aspecto do camelo. Né? É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Bom, uma mesma palavra significava um camelo ou um cabo, né? Uma corda, um cabo, e muitas vezes essas cordas, esses cabos, eram tecidos com pelo de camelo. Né? Mas é interessante notar, né, que como é que nós faríamos, né? O cidadão que estivesse chegando numa cidade, como é que ele entraria com o camelo dele pelo fundo de uma agulha? Depois de uma série de tentativas, os dois acabariam estressados e arrebentados de tanto tentar passar pelo fundo da agulha. Não é assim? Bom, ou então a gente faria o seguinte, né? Pegaria uma agulha e tentaria passar um camelo pelo fundo da agulha. O que seria também absurdo, não só absurdo como ridículo. No entanto, para as nossas reflexões, para os nossos estudos, todas as cidades, você tinha muralhas no entorno, eram cidadelas. Você tinha muralhas, porque havia um problema sério de invasões, né? E não só invasões, como também de animais, ataques de animais, mas principalmente as questões das invasões. Então, você tinha cidadelas, eram muralhas que se colocavam no entorno da cidade. A cidade era protegida por muralhas, para evitar exatamente as invasões. Bom, em determinado momento, no final do dia, né, próximo do escurecer, se fechavam os portões principais, ou às vezes só tinha um portão que fechava o portão principal. E ficava ao lado do portão, para os amigos e amigas que quiserem ou já tiveram a oportunidade de viajar e observar em alguma dessas cidadelas, de algumas fortificações em países europeus, vão perceber, né, que em algumas dessas ruínas ficaram aquilo que se chama de
porta de entrada para aqueles que chegam mais atrasados, né? E que tem um desenho desta natureza aqui, em forma de agulha. Este formato de agulha desta porta, para que a pessoa passasse o camelo, ele tinha que tirar toda a mercadoria, todos os objetos que estavam, né, sendo carregados pelo camelo, porque era muito estreito e tinha o formato de agulha. Uma outra situação que nós gostaríamos de mostrar é também nas fortificações, nas muralhas. Em algumas delas nós encontramos este tipo de formação, aonde é em formato de agulha, e o arqueiro de dentro, utilizando o seu arco, ele podia atingir o invasor ou aqueles que tentavam invadir a cidade. Ele podia atingir, e para ser atingido havia uma dificuldade gigantesca. E há um formato de agulha. Será que Jesus não estava se referindo a essa condição? Porque, veja, ele se utilizava dos conhecimentos e dos exemplos da época, né? Ele faz isso o tempo integral. Se ele fosse contemporâneo, ele se utilizaria dos exemplos por nós conhecidos, né? De smartphone, de computadores, de laptop, etc. Ou seja, daquilo que se conhece hoje. Então, ele trabalhava com os exemplos existentes, tanto nesse caso como nesse outro caso em relação. E aí, o seu ensinamento faz sentido, que passar um camelo carregado seria extremamente difícil e impossível, né? Havia um esforço todo para se fazer essa passagem. Ao mesmo tempo que ele não poderia depreciar pessoas que detêm, de repente, a riqueza de forma lícita, né? E que possa beneficiar terceiros, né? Como empregos e tudo mais. Né? Como é que fazem, então? Nós encontramos empresários que são responsáveis por milhares de empregos, fora aqueles que são terceirizados e quarteirizados, inclusive. Então, vejamos que fica distorcido o ensinamento de um espírito crístico em relação a esse aspecto. O que diz Allan Kardec? Porque nós vamos trabalhando com a informação de Allan Kardec no livro no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz: cumpre aos demais, se atenda aos costumes e ao caráter dos povos, pelo muito que influem sobre o gênio particular de seus idiomas. Vamos pegar um exemplo? Você que está no Brasil sabe que o português falado no Brasil é um português abrasileirado, né? Porque existem diferenças gritantes em determinadas terminologias quando nós estamos em Portugal. Se você mora aqui nos Estados Unidos, nós vamos verificar isso também, a relação do inglês falado aqui nos Estados Unidos com o inglês falado na Inglaterra. Existem adaptações em relação à linguagem em todos os povos, né? Existem, inclusive, locais, né, dependendo do tamanho, como o caso da China, o Japão, que nós encontramos diferenciações significativas de uma ilha para outra, na condição de estarem no mesmo país, mas encontramos dialetos. Isso também ocorre na Espanha, bom, em vários outros locais. Se nós olharmos o Brasil, né, as diferenciações de acentuação, aquilo que é conhecido, né, que é de uma preferência nossa, né, se nós somos mais para o norte do Brasil, né, determinadas terminologias utilizadas não são as mesmas utilizadas no sul. Ou seja, existem adaptações, né, que nós falamos a respeito de Mungunzá, que é canjica, né? Que é maravilhoso, seja numa terminologia ou no outro, numa palavra ou noutra, é bom de qualquer jeito. Nós lembramos que a Marisa faz uma que é fantástica. E merece o elogio, não tem jeito. Na realidade, entre outras, né, observações, palavras e terminologias. Então, imaginemos o que pode ser interpretado em relação aos ensinos de Jesus. Outro, odiar os pais. Né? Imagina Jesus dizendo que nós deveríamos odiar os pais. A mesma coisa que se nós entrássemos numa casa espírita, entrássemos no KSSF e sugerissem para que nós passássemos a odiar os pais. Também seria o absurdo dos absurdos.
Se alguém vem a mim e não odeia seu pai e a sua mãe, como interpretar isso se o próprio Mestre, né, se Jesus, mostra-nos o valor da família, conquista do espírito, nascendo numa família regular, aprendendo a profissão do pai na carpintaria, trabalhando com o pai como carpinteiro, e inclusive quando falávamos a respeito da crucificação, a preocupação com a Maria, sua mãe, que já enviuvara, de José, não é, seu pai, que ele se dirige ao único apóstolo que ficou, segundo narrativas, no momento da crucificação, que é João, ele se dirige a João, pedindo para que João cuide da sua mãe. É célebre o ensinamento de Jesus. Né? Mulher, significando querida, era a maneira carinhosa de tratar uma mulher, uma mãe, etc., dizer querida, ou mulher, aí está o seu filho, filho, aí está a tua mãe. E nós sabemos que João cuidou de Maria até o seu desencargo. Veja, então, que já não faz sentido a colocação, né, a forma que está colocada em relação ao ensinamento do Cristo com aquilo que é, pelo menos o que nós temos de conhecimento, como é a realidade dos fatos. A palavra odiar significa amar menos. Tanto é que nós vamos buscar um exemplo na Gênesis, no capítulo 14, versículos 30 e 31 do Velho Testamento, que diz: e Jacó amou também mais a Raquel que a Lia, e Jeová, vendo que Lia era odiada, significando exatamente a condição de amar menos. Vamos ver o que Kardec nos instrui a respeito do assunto. Cumpre despojar o termo odiar da sua acepção moderna como contrária ao ensino, né? Contrária ao espírito do ensino de Jesus. Veja que muda completamente. Também, dentro dessa linha, abandonar pai, mãe e filhos. De novo, né? Descaracterizando todas as conquistas dos espíritos, ou seja, de nós mesmos, em relação à família. Né? Conforme nós encontramos no Livro dos Espíritos, que família é uma conquista dos espíritos. Ela, claro que ela tem características dinâmicas. À medida que nós vamos evoluindo, há um dinamismo na família. Né? Então, essas questões de saudosismo, no passado é que existia respeito, no futuro é querer fugir do presente. Na realidade, há um processo dinâmico em relação à família. E vai gradativamente se estendendo em matéria do relacionamento pelas bases lógicas do amor, cada vez mais neste sentido. O que nós podemos interpretar sobre a questão da família no ensinamento de Jesus? Não seria rejeitá-la, né? Porque seria um absurdo de um espírito desta iluminação, desta elevação, colocar a rejeição, né, o maltrato, etc., dos familiares, né? Porque seria exatamente a negação da doutrina de Jesus. Ora, se ele sintetiza os mandamentos e os profetas, aqui está a lei e os profetas, ele sintetiza em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, é um contrassenso, né, a rejeição daqueles que são os nossos próximos, né, é o nosso próximo mais próximo, a sociedade que nós chegamos no planeta e que nos auxilia no processo não só da chegada, como da nossa evolução, da nossa readaptação no planeta, das oportunidades evolutivas através do procedimento da educação, não só da intelectualização, mas da educação, de berço, né? Questões de ética, de respeito. São raras as situações que não ocorrem dessa maneira. Lamentavelmente, ainda existem, né, as questões de que a desestruturação, por vezes, cause danos no espírito que está que está reencarnando. Mas a grande maioria reflete exatamente a pequena sociedade que recebe e adapta ou readapta o espírito à sua nova existência. E é fazer os interesses da vida, esse ensinamento de Jesus, é fazer os interesses da vida que prevaleçam sobre os interesses humanos.
o que está de acordo com a sua doutrina. Amar ao próximo como a nós mesmos, o próximo na extensão de toda a criação de Deus, ou seja, nos reinos que eles estiverem. Amar o próximo é respeitar a natureza, é respeitar todas as criaturas, é respeitar meio ambiente, etc., né? Ou de uma maneira integral, porque aqueles que estagiam nos reinos chamados não hominais, né? Esses que são chamados por vezes de inferiores, que não é bem a realidade, né? Cada um adaptado à sua condição, esses princípios inteligentes, ou princípio espiritual, ou mono da celeste, que tem uma série de terminologias para a mesma coisa, na realidade são seres criados por Deus, são nossos irmãos e merecem o nosso respeito, o nosso amor. Então ganha uma extensão muito grande. Mas estes aspectos todos desses relacionamentos, acima de tudo está a questão da divindade, a relação com a divindade, né? Que nós somos oriundos dela. É nesse sentido que Jesus amplia os nossos conhecimentos, né? Então vamos verificar alguns aspectos dessa lógica da separação. Por exemplo, no interesse da pátria, como diz o Evangelho, aquele que marcha em defesa do seu país. Ele não está abandonando, mas ele está, pela lógica, se separando de pais, mães e filhos. No interesse da família, a filha ou o filho que deixa os pais não significa deixar abandoná-los, né? Que é uma diferença gigantesca, para acompanhar o marido ou a esposa na formatação de uma nova família. A continuidade, inclusive, da nossa raça, que é a lógica. Mas não há que se abandonar, não é? O abandonar está voltado para o egoísmo da criatura. Então, absolutamente significa. Essa é uma lógica e é uma questão natural do desenvolvimento de cada espírito no processo evolutivo do planeta. Outro aspecto, né, no interesse da vida futura, aquele que falamos, o exemplo dos apóstolos. O Pedro diz: quanto a nós, desde que tudo deixamos e te seguimos. Os apóstolos não abandonaram os seus familiares, não abandonaram a sua família. A família seguia junto. Esse tudo é no sentido das coisas que eram confortáveis, porque Jesus vai ensinar que ele vai dizer que ele não tinha, né, uma pedra onde recostar a cabeça. Havia aí todo um sacrifício das criaturas para a implementação do Evangelho. O Evangelho estava acima do conforto material. Hoje nós temos a facilidade, a bênção de estarmos diante de um quadro pandêmico dessa natureza, não é? Uma verdadeira prova coletiva em matéria de humanidade reencarnada, que naturalmente o conforto que nos traz de nós podermos, né, falar de Jesus, agirmos em matéria de benefício do semelhante através da internet, através de um veículo simples que está na nossa mão, de um smartphone, onde nós podemos beneficiar pessoas através de uma simples mensagem. Sempre insistimos nisso, né, de procurar saber como a pessoa está, né, mandar votos de saúde, de felicidade, né, interesses, ou então até mesmo atender a pessoa numa condição de atendimento social para a carência que possa estar ocorrendo neste momento. Essa é a relação que vai se ampliando no que diz respeito à família, porque a família nossa é universal. Nós, queiramos, quer não, nós todos somos irmãos e irmãs, filhos e filhas do mesmo pai. À medida que crescemos espiritualmente, a família não é mais a família apenas parental. Para aqueles que tiveram ou têm a oportunidade de viver fora do seu país de origem, cujos familiares continuam vivendo na pátria mãe dessas pessoas, que é o nosso caso e de muitos outros companheiros que nos acompanham, que nos seguem em relação à nossa palestra de hoje, o que acaba ocorrendo é que nós ampliamos a nossa família com as pessoas que se tornam nossas amigas, né? Através dos relacionamentos que nós podemos fazer dentro do KSSF ou fora dele, no local de trabalho, onde nós ampliamos com os amigos que passam a ser essas criaturas da nossa confiança e nós passamos a ser da confiança deles.
Por isso que há um verdadeiro crescimento. E não há em questão nenhuma de desprezar aqueles que estão na condição parental, estão na condição consanguínea. Não é? Vamos ver o que o Kardec fala a esse respeito. Diz, os interesses da vida futura, veja que ele reforça os ensinamentos de Jesus, prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas. Esta ligação criatura-criador, esta condição de espiritualização, porque, conforme sabemos, tudo muda, tudo se altera. O que não altera é o amor que nós temos pelas criaturas. Que elas possam estar neste plano ou em plano paralelo, já desencarnados, e o amor não deixa de existir pelo fato daquela criatura não utilizar mais uma vestimenta corpórea. Um outro ensinamento do Cristo deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Né? É outra situação que seria a mesma coisa que destinar aos cadáveres o sepultamento dos outros cadáveres. É de um absurdo total, ou o desrespeito para com as pessoas dos seus entes queridos. Não podia se tratar de censura ao filho que desejava sepultar o pai, nessa passagem belíssima que Jesus pede para que o rapaz o siga, ele diz, deixa que eu vá primeiro sepultar o corpo do meu pai. Nunca seria de Jesus o desrespeito a essa condição da despedida final daquele que foi o seu genitor. Não era nesse aspecto que Jesus poderia estar se relacionando. Tratava-se de um convite para aquele jovem cuidar dos interesses da vida futura. Claro que ele sepultaria o pai. Por isso que é um contraponto infeliz atribuir a Jesus colocações desta natureza. Né? E aí ele diz, quanto a ti vai anunciar o reino de Deus, né? Que nós encontramos também esse ensinamento em Lucas, no capítulo 9, versículo ou parágrafo de número 60. O que é que nos diz Kardec a respeito disso? Jesus ensina, não se preocupe com o corpo, não é não cuidar do corpo, porque Paulo vai nos ensinar dizendo que o corpo é o templo do Espírito, né? O Paulo o apóstolo. Então não se preocupe com o corpo, pensa antes no Espírito, ou seja, amealhar os verdadeiros tesouros que Jesus vai nos ensinar. Não junteis tesouros na terra, onde a traça corrói, o ladrão rouba. Não significa não melhorarmos a nossa condição de vida no planeta. Era a questão voltada ao apego, porque é de Jesus também o ensinamento. Onde estiveres o teu coração, aí estarás a tua alma, ou seja, onde estiverem os teus tesouros, aí estará o teu coração. O ensinamento do Cristo, aonde nós entendemos onde estiverem os valores e o apego existir, é aonde nós estivermos mais ligados. Essa é a relação. Então, voltando para Kardec, não se preocupe com o corpo, pensa antes no espírito. Vai ensinar o reino de Deus, vai deixar aos homens que a pátria, vai ensinar aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu. O céu na condição simbólica de dimensão espiritual da nossa verdadeira pátria, né? Porque nós estamos estagiando no planeta, mas somos espíritos. Conforme ensina Teilhard de Chardin, nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual. É o inverso disso. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. A realidade nossa é a espiritual. Mas quando estamos no planeta, precisamos explorar, né? Trabalhar e fazer com que esta existência se alongue o mais possível, porque a bênção da reencarnação nos permite que nós coloquemos em prática muitos aspectos que estão simplesmente em teoria. Exercícios da simplicidade, da humildade, do amor, do perdão e de tantas outras potencialidades nossas que precisam ser exercitadas através da prática diária. Um pouquinho todo dia, até que um dia alcancemos o resultado, não importa quantas existências tenhamos, alcancemos os resultados objetivos de um espírito mais evoluído. Então, outro aspecto do ensinamento de Jesus não vem trazer a paz, mas a divisão. Não significa causar desordem e confusão,
que seriam semeadas pelo Cristo, o que é outro absurdo. Significa que sua doutrina provocaria conflitos e distensões. Isso é uma verdade, né? Nós sabemos disso. O que nós já fizemos entre nós, que não tem nada a ver com o ensinamento de Jesus, através da sua doutrina. Mas mesmo as situações, exemplo, a luta atual do Espiritismo. Muito menor hoje, mas ainda com posicionamentos de grupos, por vezes, contrários às questões daquilo que o Espiritismo nos traz, que, na verdade, ele não é novidadeiro, ele é o cristianismo redivivo, o cristianismo na sua pureza, praticado mais ou menos até o ano 300, alguns historiadores dizem o ano 325 da nossa era, praticado por Jesus e pelos seus apóstolos, pelos seus seguidores. A pureza desse cristianismo é o espiritismo redivivo, como consolador prometido, ampliado, né, dando-nos a possibilidade de avaliar com maior profundidade, dada o nosso grau evolutivo, que nos deu, então, a condição de podermos penetrar com maior profundidade nos ensinamentos do Cristo. Então, o Espiritismo não é novidadeiro, mas sim ele vem ampliar aquilo que é colocado inicialmente. Ou seja, a verdade ela não se altera. Tem algumas pessoas às vezes, que saem dizendo que precisa renovar Kardec. A verdade não se altera, né? Ela é a base. E à medida que nós evoluímos, nós vamos colocando outros tijolos sobre essa construção, porque vamos ampliando o nosso nível consciencial, a nossa capacidade de entendimento, a condição de autoconhecimento, e esses ensinamentos podem se abrir, nos auxiliando para que nós possamos crescer cada vez mais. Então, vejamos o que o Kardec vai falar a respeito. Como Jesus, o Espiritismo topa com o orgulho, o egoísmo, a ambição, a ganância, o fanatismo cego, os quais, levados às suas últimas trincheiras, tentam barrar-lhe o caminho e lhe suscitam entraves e perseguições. Depois que a doutrina foi até parar em novelas, em filmes, etc., a vida do espírito foi um pouco mais fácil. Não é que ficou fácil de todo, mas nós somos de uma época que o simples colocar espírita em alguma ficha de emprego se preenchia, né, de pedido de emprego, já era de imediato, o indivíduo já era eliminado pelo preconceito que se colocava em relação ao espiritismo, tratando os espíritas de macumbeiros, de pessoas que poderiam ter problema de natureza mental, de criaturas que voltavam às bruxarias e coisas desse gênero, que hoje melhorou-se muito, mas em determinados aspectos ainda se sofre determinados preconceitos, ou mesmo, como diz Kardec, perseguições, né? Que nós podemos ver que, obviamente, que o ensinamento, segundo o maior mandamento de Jesus, amar o próximo como a nós mesmos, quando nós falamos em amor, nós falamos em respeito em todos os graus, da mesma maneira que nós queremos ser respeitados. Por isso que Kardec trabalha de forma brilhante a questão da fé e da razão. Que nossa fé tem que ser raciocinada em todos os momentos. Nós trouxemos aqui até uma distinção entre fé cega e fé raciocinada. Fé raciocinada e fé cega. Esse é um exemplo de fé cega. 3 mais 4 dá 5, ou seja, 3 mais alguma coisa, algum número dá 5. Esse é o exemplo simplório de fé raciocinada. Não é 3 mais 4 dá 7 e não 5, porque quando ela não é raciocinada, aceita-se no lugar do 4 qualquer colocação que se queira fazer para que o resultado final seja 5. Nessa situação de pura e simplesmente crer porque se crê. Quando o Espiritismo nos ensina que nós cremos porque nós procuramos, com o estudo, com a aplicação dos ensinamentos de Jesus dentro das nossas possibilidades, saber, conhecer, o que é uma verdadeira maravilha.
nós passamos a crer em Deus porque nós sabemos a respeito dele. Procuramos a conhecê-lo cada vez mais em profundidade, a começar da expressão dele em nós mesmos. Muda completamente essa situação. Não é? Exemplos sobre fé versus razão. Cega, o verdadeiro passa a ser falso. Há um choque com a questão da razão, não permitindo que o indivíduo, inclusive, raciocine. Por que que isto é assim? É porque é assim mesmo. Mas por que que é desta maneira? As leis de Deus são impenetráveis. Os desígnios de Deus são impossíveis de serem entendidos. Não é uma verdade. À medida da nossa evolução, nós vamos conquistando espaços importantes e vamos ampliando o nosso nível consciencial e vamos adentrando em maior nível de conhecimento. A questão do excesso forjando o fanatismo e os dogmas daí estimulando depois os incrédulos. Né? Situações que passam a ser para o nível de conhecimento, de intelectualização da criatura, simplesmente absurdo. Né? A questão do corpo de Jesus, que ressuscita, ele sai do cadáver, era um cadáver, e aí sai do cadáver, ignorando a potencialidade do Cristo nos trabalhos de ectoplasmia, que nós podemos ver em determinados médiums. São raros essas atividades, são raras, mas se nós entrarmos na internet para pesquisar os trabalhos feitos pelo William Crookes, com a médium Florence Cook e o espírito Katie King, ou mesmo atividades de ectoplasmia produzidas que foram na época do Chico, em Uberaba, onde nós temos não só o Chico, como outros médiuns, um dos mais famosos foi Peixotinho no Brasil, também um outro conhecido foi o Benedito, que esse um pouco mais recente, desencarnado há cerca de uns 20 anos mais ou menos, que através de eventos ectoplásmicos, né, de sessão de ectoplasmia do médium, produziam materializações de espíritos. Né? Materialização é o nome comum para aparição tangível. Os espíritos, todos nós podemos vê-los porque eles se materializam. Então, imagine a capacidade de Jesus em relação a utilizar da ectoplasmia da natureza, do seu conhecimento sobre o próprio planeta. Estamos dando apenas um exemplo, existem tantos outros, né? Virgindade de Maria, ou seja, Maria ser engravidada pelo Espírito Santo. Se tal acontecesse, a vida da Maria não duraria um minuto sequer, né? Porque ela seria considerada como adúltera, e o adultério era lapidação em praça pública, morte por apedrejamento. Jamais a Maria teria sobrevivido à própria família dela em si. Imaginemos casar com José, ela já grávida. Então, esses aspectos são quando colocados garganta abaixo, cria os incrédulos e afastam, por vezes, criaturas com muita capacitação, colocando-as isentas de trabalhar a sua espiritualidade, de trabalhar o norte da sua própria vida como espírito. Por isso, a doutrina espírita, cristianismo redivivo, vem ampliando a nossa visão, vem nos despertando a respeito de nós mesmos, vem nos despertando a respeito da realidade de nós como espíritos. Ou então nós temos a fé mais a razão. E a fé raciocinada ela vai se apoiar nos fatos e na lógica. Cresce, conforme nós falamos, porque se tem certeza e só se está certo quando se compreendeu. Por isso que o KSSF, as casas espíritas, de uma maneira geral, oferecem para todos nós não só a assistência espiritual, mas a assistência na condição da educação. Nos oferecem escolas, nos oferecem cursos, palestras, etc., para que nós possamos ir ampliando, e, inclusive, a maior literatura existente no planeta em 163 anos de existência, considerando o lançamento do Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857 até a nossa data. É a maior literatura existente no planeta e existem religiões com 4 a 6 mil anos antes de Cristo. No caso de hinduísmo e brahmanismo,
datam, por vezes, de 4 a 6 mil anos antes de Cristo, o que dá de 8 mil a 6 mil anos da nossa era. No entanto, a doutrina nos traz a maior literatura, não só por um médium, que foi Francisco Cândido Xavier, com os livros lançados quando ele estava encarnado, mas todo o material que foi encontrado e produzido em livros, nós temos quase um número de 500 obras lançadas para o nosso estudo. Situações de obras através de André Luiz, cujas informações a ciência demorou para chegar ou ainda em muitas delas ainda não chegou. A riqueza que nós temos à nossa disposição para o nosso estudo e ampliação, efetivamente, da nossa fé, tendo a razão, né, colada, adicionada a essa situação. Por isso que Kardec vai nos ensinar, né? Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Quando nós procuramos desenvolvê-la, esses ensinamentos que se mostram contraditórios na figura do Cristo, nós vamos trabalhar no sentido de buscar a essência. Por isso que Paulo, na segunda epístola, ou segunda carta aos Coríntios, vai nos ensinar de que a letra mata e o espírito vivifica. E muita gente tocou fogo em bibliotecas inteiras porque interpretou exatamente em cima da letra, quando ele ensinava de que ficar limitado à questão daquela informação, sem pegar-lhe o espírito, o conteúdo, e estender para outros estudos, é ensinamento do próprio codificador. Ele diz, não é só estudar e ler a doutrina espírita, é ampliar o conhecimento para várias outras áreas, inclusive até mesmo, né, depois de ter se aprofundado no Espiritismo, ler obras que possam mostrar posicionamentos contrários para que nós possamos ampliar o nosso nível de conhecimento, para que nós possamos fortalecer a nossa fé com, evidentemente, material suficiente e no exercício de todo esse recurso em favor do semelhante, que será em favor de nós mesmos, né? Beneficiando a nós mesmos e beneficiando o nosso semelhante. Por isso que Luiz Sinhates vai nos ensinar que a fé espírita há de ser uma fé em constante atualização, uma fé sempre renovada, sempre reconstruída, ou receberá, ou recairá, desculpe a interrupção, ou recairá, lamentavelmente, num novo tipo de fé cega, a que se contenta em apenas fingir que vê. Olha que beleza! Merece as nossas reflexões e, repetindo a frase, a fé espírita há de ser uma fé em constante atualização, uma fé sempre renovada, sempre reconstruída, ou recairá, lamentavelmente, num novo tipo de fé cega, a que se contenta em apenas fingir que vê. Como nós estamos buscando, através do estudo, através do exercício, da prática do Evangelho, dentro das nossas possibilidades, com os hábitos que ainda nós temos que substituir, né? Porque hábito nós não eliminamos, nós substituímos. Hábitos que são, por vezes, depreciativos, que nos façam mal, por hábitos positivos, que nos façam bem, que estejam em acordo com as nossas potencialidades de espíritos que somos. Então, à medida que seja possível, nós podemos estender para o semelhante aspectos bons, né? Uma pequena ação por dia, nos recomenda os Espíritos. Por mais simples que ela seja, em 365 dias, ou seja, em um ano, nós teremos praticado 365 boas ações, sejam elas da maneira que for, pelo texto que nós mandamos, pelo nosso smartphone, né? Pelas palavras positivas, ou então pelos momentos que nós ouvimos as pessoas, e por vezes nós esquecemos de ouvir.
né? Pelos momentos que nós podemos ouvir o desabafo das pessoas. Sempre será possível, sob qualquer condição, da maneira que nós estivermos, com tudo aquilo que nós temos que vencer, fazer uma ação, por menor que seja, boa por dia, porque nós vamos trabalhar as questões voltadas para o nosso crescimento, né? Por isso que desejamos a todos os nossos amigos e amigas que nos acompanharam até o momento um final de semana de paz e uma semana de paz e de muita conquista. Que Jesus nos abençoe.